Fala, nação havaiana! Tá começando mais um AzurraCast, o seu pós-jogo sobre tudo que acontece dentro e fora de campo com o nosso Leão da Ilha. Hoje, de especial, falaremos sobre a quarta rodada do Campeonato Catarinense de 2026 entre Avaí e Figueirense, o maior clássico de Santa Catarina. Partida Não, essa disputada não, único, único. único. Fala certo. Partida essa disputada no Orlando Scarpelli, conhecido como Brincamundi do Havaí. Então, a partida acabou com o resultado de 2-0 para o Havaí. E partida especial, não tem o que falar, né? O clássico é onde alguns se fazem herói, alguns se fazem vilão. Então, de antemão, já pergunto para ti, o que tu achou do jogo? Para ti, qual foi o sentimento quando acabou o jogo? O que que tu achou da partida? O que que ela te trouxe no geral? É jogo perfeito, não tem nem o que fugir disso. O jogo foi perfeito, foi garra, raça, foi tudo. Jogo com um a menos. Porra, tem nem que falar nada de ruim do jogo. Nada, nada, nada. Foi o famoso um jogo em que ninguém vai ser prejudicado, né? Hoje a gente não vai ter destaque negativo, teremos bastante destaque positivo para comentar. Não temos o que falar de mal de jogadores, né? Nem o Alisson, acho que foi expulso hoje, vai ser comentado aqui. O famoso jogo onde muda a vibe de um time, onde muda o destino de uma temporada, né? Um jogo que é um ganho de confiança, cara, a gente chegou a comentar no nosso último pós-jogo o quanto o clássico mudaria. Eu acho que as torcidas trocariam algumas vitórias subsequentes ali que estão por vir pelo clássico, porque é uma atmosfera diferente. Então, também não tem como a gente deixar passar batido aqui o clima que estava ontem, né? Dentro do Orlando Scarpelli, torcida tomando chuva e o jogo todo apoiando, incentivando. Então, pô, foi bonito demais, foi um clima muito da hora. E para começar, né, vamos falar um pouco sobre o novo esquema que o Cauã de Almeida trouxe à tona, o 4-4-2, que já tinha sido comentado por nós. A gente chegou a pedir esse 4-4-2, não do jeito que ele veio. A única mudança que a gente não comentou foi a do Thalisson, que acabou surtindo bastante efeito, né? Fez o nosso segundo gol, jogou bem, incomodou bastante lá na frente. A gente não chegou a comentar. A gente comentou Thalisson e Garcês, mas trazendo o Tylon, né? A gente não imaginou que o Tylon, a gente não imaginou uma escalação sem o Tylon, mas devido ao campo encharcado, eu acho que foi uma proposta justa. O Taylor, ele é muita bola no pé, correria, e com esse campo ele não ia conseguir a maior característica dele, que é um contra um, né? Então, acredito que foi uma proposta muito justa que trouxe aí o Cauã de Almeida, né? Então, queria que tu falasse um pouco mais o que tu achou desse elenco, do elenco, desse esquema. Inovado, tu quer ver mais nos próximos jogos? Acha que com o campo seco tu voltaria para um 4-3-3? O que tu tem para falar aí para nós? Então, esse 4-4-2, a gente tinha comentado já na última vez que a gente queria ver, né? Queria testar. Foi testado, porém, com um contexto bem diferente do habitual, né? Então fica naquela assim, será que o 4-4-2 agora com a Chape vai funcionar com campo seco? Porque o jogo foi condicionado a ser feito daquela forma, então pode ser que no campo nas condições ideais seja um pouco diferente a forma de jogar e talvez não encaixe direito. Eu gostaria de testar de novo, né? Eu acho que seria melhor voltar pro 4-3-3 e depois com a classificação assegurada, último jogo contra o Santa, podia voltar a testar o 4-4-2. Isso que eu acho aí. Mas funcionou, deu certo. Pelo que pediu o jogo, deu certo. Nada. Até melhor do que eu imaginava. Eu achava que ia travar bastante o jogo por causa da chuva. Travou, porém conseguiu desenrolar bem ainda a partida o Avaí, né? Sim, sim. Cara, eu acho que deva. É que na real, se a gente botar na ponta do lápis, o 4-4-2 não foi testado, né? Já ali É, no com 23 minutos de jogo, entre 20 e 25 ali, o Alisson 7. foi expulso, né? 27.
Logo após o primeiro gol do Avaí, o Alisson já foi expulso, então o esquema já foi desmontado, né? A gente não chegou a ver, o Daniel Penha saiu, mas, cara, nada melhor do que voltar aos ânimos depois de uma vitória de um clássico, né? Partida fenomenal do Jean Lucas, eu achei. Muita gente criticou o Cauã assim que viu a escalação, pelo campo pesado, acharem que não seria o ideal pelo Jean Lucas, porque a única qualidade dele seria a técnica e um campo mais molhado seria um jogo mais de posição física, né? Mas, cara, foi diferente de tudo que a gente imaginou. Os dois gols do Avaí saíram dos pés do Jean Lucas, né? Então não tem muito que a gente brigar com os fatos. Ele fez uma partida magnífica e, cara, não só tecnicamente, eu acho que brigou até o final, fez uma partida de que a gente espera dele, né? Não sei se ele vai manter, como a gente falou, a qualidade ele sempre teve, sempre foi um ótimo jogador, sempre muito preguiçoso. Ontem acabou despertando algo nele. Não sei se foi a chuva, não sei se foi a atmosfera do clássico, não sei. Tudo envolve, né? No clássico a gente acaba tendo dois pulmões, né? Dois a gente já tem, né? Então acaba tendo três pulmões. Então é algo diferente e acredito que seja impactado, né? E cara, o João Lucas fez uma bela partida. Então espero que continue. Eu quero ver essa sequência desse time mais um pouco. Eu quero ver um 4-4-2 com um campo e condições boas de jogo, né? A gente vai conseguir. Espero eu que a gente consiga ver contra a Chapecoense agora, que vai ser o nosso próximo jogo, na quarta-feira. Então, eu quero continuar vendo esse elenco, principalmente ainda mais testar, já botar numa prova de fogo, né, contra um time de Série A com orçamento mais elevado, para ver se funciona. Eu achei que o Avaí dominou o meio-campo. O que a gente tinha reclamado contra o Criciúma de segunda bola é sempre sobrar pro adversário, tava sobrando para nós. Então, cara, é algo que não tenho o que falar. Foi, igual tu comentou, foi o famoso jogo perfeito, né? Foi o jogo em que segunda bola estava sendo nossa, a gente no primeiro tempo não levou perigo. Acho que uma cabeçada deles de escanteio, assim, que o Otávio pegou no meio do gol e só. Não teve um lance que a gente teve, tipo, meu Deus, pelo menos um tempo de jogo, né, que a gente ficou sofrendo perigo, sem ser os 10 minutos finais ali, que eles até acharam gol, mas estava impedimento, teve participação do zagueiro que estava impedido na jogada. Então, acredito que tenha sido de fato o jogo perfeito que a gente queria, né? Um jogo sem muitos sustos, né? Não sei se tu teve essa mesma visão da partida. Tu já comentou que foi o jogo perfeito, né? Mas, cara, acho que foi ainda melhor do que o havaiano mais otimista poderia imaginar. Acho que a gente não. Se perguntasse para qualquer um antes do clássico, por mais que a gente esperasse vitória, meu palpite já era um 3-1 Avaí. Eu não achei que seria desse jeito, nesse estilo, sem sofrer essa pressão, né? A gente esperava a vitória, achava que conseguiria vencer, porém a gente esperava um jogo mais difícil, né? Foi um jogo assim que dos 90 minutos ali, no máximo 5 minutos que a gente ficou com, será que vai acontecer alguma coisa? Mas de resto, assim, o Avaí teve domínio do jogo, não sofreu, a zaga foi, porra, dominante ali contra os atacantes deles e, porra, foi muito melhor do que a gente imaginava, né? É um jogo que dá a sensação de que o time consegue alguma coisa no campeonato, né? Que não foi uma simples vitória, ganhamos o jogo, assim, eles podiam ter empatado, eles podiam ter vencido o jogo, não. Foi um jogo que a gente ganhou de fato, a gente mereceu ganhar, foi muito melhor que eles em campo. Então, aquele jogo que dá um up na autoestima do time, do torcedor também, aquele jogo perfeito mesmo, que eleva a moral do time, eleva a moral do jogador, que aquele jogador que estava embaixo, o Alisson, por acaso, que a gente estava criticando às vezes, já fez o gol no clássico, já fez uma partida boa, que espero que continue assim para os próximos jogos, né? Sim. Como comentou, né? O clássico ele muda completamente o que vinha, né? A gente vinha criticando o Alisson nos três primeiros jogos, acho que ele não tinha feito nenhuma partida boa. Talvez a melhor partida dele até então tinha sido contra o Barra, mas nada demais, aquele jeito assim, meio inseguro ainda. Cara, um gol no clássico, uma partida defensivamente muito boa dele.
que é o ponto forte dele, né? A gente reclamava muito da não participação dele no ataque. Acabou saindo gol, né? No clássico, então não tenho o que reclamar da participação dele, mas num campo de condição seca, né? Ele estava deixando a desejar muito nessa questão ataque, ele não dava essa opção pro Taylor, né? Que geralmente é o cara que joga na ponta do lado dele. Então, só que, cara, defensivamente a gente já falou, por mais que tomasse uma bola nas costas ou outra, derivado de erros defensivos, com o campo encharcado, ele acabou tendo uma partida defensiva muito sólida. O lado direito ali estava muito seguro. Eu acho que, cara, muito essa evolução defensiva do Avaí vem do Baldini. O menino, ontem no Clássico, fez uma partida excelente. Só para lembrar, ele tem 18 anos. Bruno Baldini vem, cara, na mesma linha, o Avaí gosta de produzir zagueiro bom, né? Tem o Gabriel que está no Arsenal, tem o Arthur Chaves que está no Hoffenheim, o Lipe Silva está no Porto B, mas sendo sondado por vários times grandes aqui do Brasil. Então, assim, o Avaí tem uma safra muito boa de zagueiro e tem tudo para formar mais um, né? E eu acho que essa partida de ontem decretou ele como um titular da temporada até agora. Se a gente tinha alguma dúvida no sistema defensivo, talvez essas dúvidas foram sanadas. Para mim, Baldini agora já é o titular ali, pelo menos do lado dele. Gostei muito da dupla com o Gabriel Simples. Eu acho que eles fizeram um clássico muito bom. O Gabriel Simples acabou acertando bastante, cortou muita bola aérea. Como a gente já tinha comentado, é um jogador que tem qualidade, por mais que errou bastante nos primeiros jogos, eu consegui enxergar essa qualidade nele, né? Não era aquele jogador que a gente fala, pô, não tem um ponto positivo. Então, ontem eu acho que o clássico vai servir para dar muita moral para todos os meninos que jogaram. Então, contra a Chapecoense, a gente vai poder ver de novo essa dupla, né, do Gabriel Simples e Baldini. Eu acredito que quando o Alisson voltar de suspensão, o Cauã de Almeida vai botar o Alisson de novo, até mesmo pela expulsão ter sido um pouco injusta. Eu acho que o Cauã de Almeida não vai sacar ele do nada, a não sei que a partida do Gabriel Simples e do Baldini tenha sido perfeita contra o Chapecoense. Eu não vejo o Cauã não dando essa segunda chance para o Alisson. Né? Eu espero que essa dupla se encaixe e tenha sequência. Para mim, eu gostei bastante ali do Baldini e do Simples ali como a dupla de zaga. E também eu queria destacar a partida do DG, né, cara? Para mim, já vou adiantar aqui, para mim é o craque do jogo. Cara, que partida fenomenal que fez ele. É um cara que deve ter seus 1,70 de altura, mas ganhou todas as bolas aéreas, todos os duelos pela esquerda, que era onde o Figueirense estava tentando chegar mais. Ele ganhou, cara, a grande maioria dos duelos terrestres também. Então, assim, para mim, craque do jogo foi o DG, fez uma partida fenomenal, ainda tem uma qualidade técnica muito boa, né? A gente vê, tentou um drible, teve uma hora que ele deu um chapéu no cara deitado, um chapéu no cara do Figueirense que deu um carrinho. Então, assim, eu acho que o sistema defensivo está começando a criar corpo. O Otávio fez uma partida também bem segura, a gente tinha comentado bastante sobre ele, né? Fez uma partida bem abaixo contra o Carlos Renault, mas já fez um clássico muito seguro que já dá uma levada na confiança boa. Então, aos poucos, a gente acha que vai encontrando esse sistema defensivo e vai tomando corpo. Para mim, em relação ao destaque, né? Eu dou pro Baldini, né? E o destaque eu deixo pro Baldini também. Acho que Tá merece essa moral que o clássico que ele fez ali, tão pouca idade, conseguiu botar todo o ataque do Figueirense no bolso dele ali, tá se criando um xerifão. Bruno E Baldini outra vem. coisa, eu acho que já tá começando ali uma coisa ali de um ódio já por um jogador, o Otávio. Eu acho que a torcida do Figueirense já tá começando um ódio por ele, porque já ele é daqui, ele é havaiano já. Aí, com 10 minutos de jogo, ele já tava fazendo a cera, a torcida já tava chiando muito, já não sei o que, enrolou o jogo inteiro. Final do jogo, eu vou lá provocar ainda lá na nossa torcida, a torcida deles ver essa porra aí. Já vai começando um ódio já por ele. E vai ser assim, é importante ter jogador assim no elenco, um jogador que é identificado com o clube, um jogador que entende, um jogador que provoca, que faz assim, que entende o papel dele. Então, porra, muito bom ter um jogador de volta assim, que fazia tempo faz tempo que eu não lembro, né? Eu não lembro de ter um jogador desse tipo assim de provocar, de a torcida do adversário não gostar, sabe? Talvez o Então, Marquinhos fosse o último, né? Um cara sim, também então, identificado com o Havaí. É, é.
Cara, também não lembro se teve outro cara. É que o menino da base é mais fácil subir já entendendo que é Havaí, né? Se formou na base e tal, mas tipo, um cara que vem, que não fez a base aqui, que vem e tem esse estilo Havaí de ser, também o último que eu lembro seja o Marquinhos, assim. Então, é isso que o Marquinhos jogou na base do Figueirense, né? Mas mesmo assim, é, entendeu o que é ser o Havaí, né? Sempre deu a vida toda dele pelo Havaí ali. O Otávio também vem nessa linha. Eu até achei na hora que acabou o jogo, que ele tira a camisa e vai para a torcida, eu achei que ele fosse na frente da torcida do Figueirense ali. Não sei se é o setor C ali ou A, não sei, não conheço os setores ali do Orlando Scarpelli, mas eu achei que ele fosse na frente, mas ele só estava indo até o final da nossa e voltando. Mas, cara, com certeza eu acho que é muito bom, eu acho que é um diferencial ter um goleiro que entenda disso. A gente chegou a comentar que ele às vezes pode estar exagerando um pouco na cera, né? Hum. É, porque até no jogo contra o Criciúma, a gente perdendo, ele demorava um pouco para bater o tiro de meta. Mas assim, com a gente ganhando, ele tendo essa experiência, teve lance ali que deu de ver que para dar uma esfriada no jogo é super válido. Então, eu acho que ele é um cara que tem muito a agregar pela experiência, né? Ainda mais pelo time ser muito jovem, principalmente a zaga. Eu acho que o mais velho, eu não sei quantos anos tem o Alisson, mas o mais velho dos que jogou do clássico ali que terminou o jogo era o DG, com 24 anos, que também é novo. Acho que o Alisson deve ter seus 26, 28. Deve ser um pouquinho mais velho. 24. 24 também. Então, o mais velho da nossa linha defensiva tinha 24 anos. Então, o Otávio ele é muito importante para dar essa maturidade, essa experiência para todos ali, né? Então, eu vejo ele com muita importância nesse elenco ali, né? Principalmente por ser um pilar defensivo ali, por ser a experiência nossa. Mas, cara, fenomenal, fenomenal. Eu já elogiei Baldini, já elogiei. Preciso elogiar o Zé Ricardo também, partida fantástica dele. Difícil a gente não falar que foi uma partida boa dele, né? Thalisson, tu comentou sobre jogador provoca, cara, o Thalisson com 2-0 primeiro tempo, fez o gol e foi fazer o creu no jogo que a gente estava com -1, cara. Para que ser mais piroca da cabeça do que isso, né? Então, eu acho que isso mostra que os jogadores realmente estão com o Havaí no sangue, né? Para mim, o cara fazer e comemorar com o Creu no meio do jogo é porque ele realmente tá vivendo aquilo. Não tem outra palavra para falar. Mas assim, cara, que jogo fenomenal. E que vibe absurda que tava no estádio ontem, né? A gente não E tem. só vendo assim que a rotação do time tava tão boa assim, que teve só duas modificações no jogo, né? Só duas alterações. Então, pô, um jogo tão pegado físico assim, um jogo campo pesado, um clássico, só duas alterações ainda, pra ver como que o time principal. Uma delas por causa de expulsão ainda, né? Então, ainda. Então, pô, dá pra ver como que o time tava encaixado, conseguiu pegar o ritmo do jogo, conseguiu ficar pressionando sempre, conseguiu ter aquela raça do jogo, a gana. Então, porra. Isso se mostra, né? Se tivesse um ali mais ou menos, que não tivesse no ritmo, já tivesse um pouco abaixo, já teria outra alteração, teria mais mexida, mas não. Foi o jogo de duas mexidas só, pouca mexida do que o normal que acontece, né? A única alteração foi o Cauã Dias, né? O Cauã Dias entrou, É, né? Não foi no sim. lugar do Cuiabá? Não, Não, né? Ele jogou até o final, né? foi do Thalisson. Tá certo. Pode dar uma recuada um pouco no time, né? O campo já tava pesado. Só que, cara, igual tu falou, eu acho que foi o certo pelo que o jogo mostrou. Eu acho que o time do Havaí tá tão encaixado que qualquer mudança que tu fosse fazer de uma posição pela mesma, por exemplo, pô, vai tirar um Zé Ricardo. A gente tem opções no banco, né? O Zé Ricardo no último jogo saiu para a entrada do próprio Cauã, se não me engano, ou do Gugel. Acho que foi o Gugel que entrou no lugar do Zé O jogo Ricardo. começou, né? Não, contra o Criciúma, desculpa, que o Zé Ricardo tomou amarelo cedo. Foi o Gugel que entrou no lugar dele. Então, tipo, a gente tem peças para mexer de igual para igual. Mas, cara, o jogo ontem estava tão encaixado que o risco de alguém entrar um pouquinho fora de sintonia e deixar um espaço, o Figueirense achar um gol, como achou ali, né? O gol ali deu um. Se caso fosse confirmado, eu acho que ia deixar o jogo ali, aquele bola na área e tira, aquela pressão. Então,
Cara, ia dar um medinho, então eu acho que pelo que o jogo pediu, a proposta que foi do jogo, eu achei bem justo ali, não tem muita substituição. É só tirar o Thalisson, né, que já tinha corrido bastante, devia estar cansado, até mais pelo campo tá pesado, e pela entrada de alguém mais defensivo ali foi bem justa. Talvez até mais pro final, se tivesse 2-1, eu não me espantaria se ele tirasse o Garcês para botar um zagueiro, talvez o Nicolás Cabral, ou acho que era o único zagueiro que tinha no banco, né? Não sei se o Maestro já tá no banco. Ainda não. Eu acho que ia ter só o Cabral no banco, então eu não duvidaria também, não acharia errado. O complicado do campo molhado é que quanto mais também para trás, mais chance tu dá da pessoa cruzar a bola e sair um gol, né? Também não sei se eu sou o maior fã, mas para dar uma estatura a mais, talvez fosse necessário, ou o próprio Gacês começar a recuar um pouco mais, enfim. Mas ainda bem que deu tudo certo, o gol foi anulado e a gente conseguiu manter o 2-0 ali, não sofrer muita pressão ali nos minutos finais, né? Então, eu acho que isso foi de extrema importância. Mas já falamos sobre os destaques, né? A gente já deu aqui até o craque da partida para nós. Para mim, na minha opinião, foi o DG, na opinião do Rodrigo, foi o Baldini. Agora, eu queria comentar sobre alguns lances que marcaram o clássico, né? O primeiro deles ali, ao meu ver, foi a expulsão do Alisson. Queria que tu comentasse um pouco, tu que viu o lance depois com mais calma. Tu achou que foi para expulsão? Acha que ele teve uma conduta temerária ali, foi desprudente, ou tu acha que foi um lance normal de jogo? Cara, ali vendo na hora ali, a gente tava com as informações que ele tava assim, a gente achava de início que era uma cotovelada, né? Que ele deixou o braço ali na hora do carrinho. Depois a gente vendo o lance certinho, não teve nada disso e foi por causa da solada, né? Porra, muito exagerado ali, o VAR chamar, o Bayern lá em 30 segundos de ver o lance e já definir expulsão, já condiciona o jogo todo ali. Porra, um clássico, um jogo tão pegado assim, ele dá uma expulsão dessa assim que, porra, ia ser muito exagerado. Aí até o Alisson postou dizendo que a justificativa dele foi que se o pé tivesse cravado no chão, poderia quebrar. Mas o pé, porra, o pé tava lá em cima, ele nem dá com tudo, né? Ele chuta a bola, o pé raspa assim, bate. Sabe, eu achei que foi muito tipo assim, porra, tá louco? Exagerou demais. Tem o contato, tem a sola do pé na canela ali na panturrilha, só que um lance, porra, que se tu tirar o print ali, se tu tirar a foto ali do lance na hora ali tu mostrar, vai ter muitas pessoas assim, talvez seja, talvez não. Mas tu pega e mostra o lance pra pessoa, a pessoa vai ver, porra, isso não é pra expulsão nunca, né? Cara, isso que tu falou é muito verdade, né? Eu vi muitos prints e no print até acaba sendo uma imagem forte. Se tu pega a imagem parada, fica uma imagem forte. Porque a gente não sabe o que vai acontecer depois. No print, tu vê que o pé chega a pegar ali na região da panturrilha, né? Só que se tu assiste o vídeo em uma velocidade normal de jogo, ou até um pouco lenta, tu vai ver que o pé encosta e ele já tira. O jogador do Figueirense, a perna vai e o Alisson tira, ele não continua, ele não faz movimento contínuo para acabar tendo, ao meu ver, para ser merecedor de expulsão, né? Eu achei uma falta normal de jogo, tanto é que de início o Bauerman nem deu falta, ele só deu lateral. Eu acho que o VAR não deveria ter chamado, eu acho que não foi um lance para vermelho, assim, para eles ter chamado. E se a gente entrar nessa do se que o Bauerman falou, porra, se o cara não tiver impedido, é gol, porra. Então, tipo, muda tudo o se. E a perna do jogador do Figueirense estava assim no chão, quando o Alisson encosta nele. Só que o Alisson encosta e o jogador tira a perna. Não foi algo que o Alisson foi para quebrar. Se ele quisesse ter continuado o movimento, ele poderia muito bem ter machucado o jogador do Figueirense. E tipo, beleza, pegou, quer dar um amarelo, show de bola, segue a vida. Teve uma força exagerada, se ele entender, né? Para mim, nem força exagerada teve. Mas, enfim, entendeu que a força foi exagerada, deu um amarelinho, vida que segue. Cara, aos 20 minutos de jogo, tu ficar com menos um, é, às vezes acaba com o esquema de um time. O auxiliar que teve que ficar no lugar, né, do Cauã. Enfim, vou usar o nome do Cauã no lugar dele, mas enfim, se o Cauã de Almeida teve que tirar o Daniel Penha com 27 minutos, o cara com maior qualidade do time, que poderia estar lançando bola na área, poderia estar criando oportunidade de gol, sei que o campo estava encharcado, mas enfim, não tira o mérito. Então, tipo, cara, com 27 minutos de jogo, tu expulsar um zagueiro, tu tá acabando com o esquema
que o técnico preparou a semana inteira. O time tá tendo que jogar com -1 o resto de um jogo. E pelos acréscimos que teve, a gente jogou mais de um tempo. Não, óbvio que a gente jogou mais de um tempo, né? A gente jogou quase 2 tempos no caso, porque teve 7 minutos de acréscimo no primeiro, mais 10 no segundo. Não sei se ele acresceu mais 1 minuto ou 2 no final ainda. Enfim, foram quase 20 minutos a mais de jogo. Então, foi quase um jogo inteiro sem alguém. Então, é algo que a gente sabe que estraga, né? Só que, claro, já teve clássico, o Figueirense jogou 1 minuto de jogo, teve alguém expulso e ainda assim ganhou de 1-0. Enfim, mas, cara, não podemos falar que isso afeta. E afeta ainda mais o Alisson, que vinha sendo criticado. Imagina, se ele é expulso, o Avaí perde. Era um cara que dificilmente ia voltar a ter chance no Avaí. Enfim, é algo que pode até acabar com a carreira de alguém, né? Porque o Alisson provavelmente não ia ter mais chance aqui, já tem seus 35 anos, capaz de daqui a pouco se aposenta ou tem que sair. Agora, pelo menos ganhou, a torcida também entendeu que não foi por expulsão, ele acabou saindo um pouco. Foi absolvido, né? Então, ele acabou dando essa, entre aspas, sorte no final de tudo. Mas, enfim, para mim foi um erro crasso do Bauerman. Era um lance. Cara, no primeiro tempo, assim, a gente pareceu muito que ele estava mal intencionado. Lateral na frente da bandeirinha em que ela estava dando para o Avaí, ele ia lá e, por convicção dele, mudava, sendo que o lance tinha acontecido na frente dela. Todo jogador do Figueirense no chão estava sendo falta. Então, tipo, cara, foi uma arbitragem muito parada, uma arbitragem picotando o jogo inteiro. Ele estava com medo de perder a mão, não deixava o jogo rolar. Então, assim, para mim teve esse erro. O primeiro tempo dele foi um dos piores primeiros tempos apitado que eu já vi. No segundo tempo, acabou rolando um pouco mais. Acho que o jogo ficou mais morno. O Figueirense estava meio morto. O Avaí ganhou de 2-0 com a menos e ainda estava tendo mais chance de perigo, estava atacando. Então, acho que daí deu uma facilitada no trabalho dele, né? Mas, de novo, o gol do Figueirense iria ter saído num lance que, ao meu ver, também não foi falta. O lance que poderia ter botado fogo no jogo seria resultado de um lance que, ao meu ver, não foi falta. Uma disputa de bola, que seria lateral para eles, ele vai lá e dá uma falta. Então, tipo, são essas coisinhas que acabam moldando o resultado de um ato da partida, né? Não sei se tem mais alguma coisa para complementar sobre o Bauerman, se tens algo para falar dele, mas imagino que também venha na mesma linha, né? Foi horrível, né? A gente, pra ter noção, a gente combinou assim, ó, não vamos falar nada de protesto, não vamos falar nada. O ódio por ele foi tão grande que a gente teve que falar, mano, não consigo passar sem ter que fazer algum comentário sobre esse cidadão aí, que, porra, o jogo foi horrível pela parte dele, assim, picotou tudo pra eles era falta, tudo pra eles era falta, pra gente era, pensava 3 vezes se ia marcar ou não. Ele dava pra ver que antes a torcida dele tava dizendo que não sei o que vai roubar pro Avaí, não sei o que, Havaiano, não sei lá o que. E a gente já tava pensando por causa, lembrou do ano passado, na final do Catarinense, que foi aquela merda que ele apitou, e Uhum. já sabia o que esperar e aconteceu de novo. Aí na próxima vez vai pitar mais um jogo desse e vai acontecer a mesma coisa, sabe? É coisa assim, não para. Sempre que acontece vai se repetir. Eu ia até comentar sobre esse lance do Catarinense, né? Porque tem muita gente pegando o print, que a gente comentou, né, sobre a imagem congelada, né? E, cara, eu sou havaiano, mas eu sou honesto, né? No lance Avaí Chapecoense, eu não achei que teria sido pênalti aquele lance naquela final, né? Ao meu ver, aquilo lá não foi pênalti. E tem muito torcedor do Avaí que pega uma imagem congelada para pegar na hora que o jogador do Figueirense está com o pé embaixo do Gaspar, né? Mas, cara, se tu vê o lance com bola rolando, é outra coisa. E é mais ou menos a mesma pegada que vem nessa do clássico. Se tu pega um lance congelado, tu vê o pé ali na panturrilha, tu pensa, pô, foi forte, talvez mereceu o vermelho. Mas tu pega o lance completo, tu vê que, tipo, não teve tanta intensidade, não foi aquele algo absurdo. Então, ao meu ver, tem. E de novo envolvendo o Bauerman, né? Então, enfim, eu Mas o acho Bayern, eu acho que foi o que primeiro jogo da final que ele apitou.
É? se eu não me engano. Eu acho que foi o Não, primeiro jogo que ele não, apitou. foi o da ressacada, eu acho que era ele. Eu achava que era o Ramon que apitou na ressacada. Mas não tem nada a ver isso aí também. Porque na ressacada foi pênalti aquela porra lá. Não vem querer se fazer disso, né? Ah, só Porra, pra uma gente coisa, acompanhar o time uma de coisa é baixo. que pegou no pé e foi pro lado. Outra coisa é o cara chutou a perna do cara, mano. Chutou. Ele tocou na bola, Ah, mas enfim, chutou com a canela. foi os campeões, aí não importa mais, mas enfim. É, cara, fora o lance de expulsão, né? Teve o gol do Figueirense anulado. Eu nunca tinha visto um árbitro ir pro VAR para ver impedimento, né? Só que daí depois eu percebi que a questão em si não foi impedimento, né? Era para ver se o jogador do Figueira realmente atrapalha na bola, porque o jogador que estava impedido era o zagueiro. Na hora que o. Eu não sei se ele pegou impedimento na hora que o Otávio foi sair para disputar a primeira bola, ou se ele está na frente do Otávio quando sai o chute do Silvinho. É, mas, enfim, eu concordo que o zagueiro atrapalhou ali, porque se ele não. Se no primeiro lance ele não tá, o Otávio encaixaria a bola, né? Então, de fato atrapalha. Se ele estava impedido, para mim o gol foi bem anulado. Então, quanto a isso, não tem muito o que falar, né? Só que, claro, volto a dizer, o lance originário dessa para mim nem foi falta, então nem deveria ter tá se discutindo, né? Mas, enfim, acho que esses foram os momentos mais de maior extensão do jogo, né? Em que o Bauerman chegou aí na cabine do VAR, toda hora que ele foi uma montanha-russa de sentimentos, né? Mas agora falando aqui um pouco sobre os gols do Avaí, já se esperava, né? Gol de bola parada, campo molhado, chuva, até vazou um Marquinho na entrevista falando que ele disse pro Jean Lucas, né, que falta hoje, não dava para ser por cima da barreira, era no canto do goleiro. E tá aí, né? O homem entende pouco, né? Segundo gol, exatamente como ele falou. E é muito bom, né? Muito bom ver a torcida do Figueirense, depois de tanto falar bem do goleiro, agora já tá falar que acabou os créditos dele. Já vem falhando aí alguns jogos, né? Contra o Brusque a gente tinha comentado que ele falhou nos gols. Contra o Avaí também. É claro que, pô, a bola molhada, vem forte, né? Mas eu acredito que o segundo gol ali foi um pouquinho de falha dele. E quase que ele tomou um gol do Otávio, né? Aquilo ali ia Porra, ser a muito lá pouco, né? Eduardo 2009, acho que, pô, foi por muito pouco. Se a bola bate, pega uma velocidadezinha mais na poça, tinha sido, né? Mas, enfim. Agora, falando um pouco já sobre o próximo jogo, eu sei que é difícil fazer essa pergunta para ti hoje, depois do que a gente viu no último jogo, né? Mas o que tu acha que o Avaí pode melhorar ainda para enfrentar a Chapecoense? O que tu acha que pode haver de mudança? É óbvio que a gente já sabe que o Alisson não vai jogar, né, pela expulsão, mas tu acha que tem algo para ser mudado ou tem que manter o mesmo ritmo do jogo de ontem? Então, é questão assim de jeito de jogar e tudo mais, acredito que não tem que fazer nenhuma mudança, né? Ou continuar com 4-4-2 ou voltar para 4-3-3. Mas eu acho que mais precisa um pouco mais de eficiência lá na frente e que continue. Ontem foi diferente na questão da saída de bola, né? Mas tô pegando um pouco ali, mas principalmente os outros jogos que tinham um campo bom, é melhorar essa saída de bola, né? Se conseguir melhorar, continuar com essa saída de bola que foi boa ontem, só que teve a questão do campo, né? Mas se tiver uma saída de bola boa e lá na frente conseguir ser eficiente, eu acho que tá perfeito. A questão da criação, a vontade, se conseguir continuar à vontade, vai estar perfeito para jogar contra o Chapecoense. A Chapecoense que ganhou o último jogo agora, porém tava meio mal no Catarinense ainda. Jogando em casa, o Avaí precisa ganhar, precisa fazer o papel de casa, sabe? Então, eu acho que não tem muito segredo para quarta-feira, não. É isso aí que o Avaí tem que fazer, tem que continuar jogando do jeito que É, jogou, na força. E o Avaí teve um. Eu não lembro agora de cabeça, eu não cheguei a ver os melhores momentos, mas teve um lance ali no final que o Avaí saiu um contra-ataque ali, que conseguiu passar pelo zagueiro. Ele podia ter dado uma adiantada só e chutar, quis jogar pro lado, quis adiantar mais, perdeu o foi o ritmo, Garcia, né? perdeu a O chance do Lucas dá gol. o, E teve o outros Jean lances Lucas ali dá o também que passe podia para ter ele. sido feito um pouco diferente, que eu não consigo aproveitar, né? Eu acho que vai ter que ser. Porque os dois gols foi bola parada, né? Claro que o jogo era desse estilo assim, era um jogo mais Era isso. parado, um jogo mais.
bola aérea, mas com bola no pé criando assim, o Havaí não conseguiu chegar muito, né? É que, ao meu ver, né, o campo encharcado, ele deixa o jogador, ele É, deixa o jogo imprevisível, né? Porque tu adianta a bola, tu não sabe se tu tem que dar um pique grande ou se tu tem que ir esperando porque ela vai parar. Aconteceu muito isso, né? Às vezes o jogador ia dominar esperando que a bola fosse quicar, ela bate, para e passa por baixo do pé. Então, eu acho que o jogo fica muito feio no campo encharcado, né? E, cara, vira tipo um futebol de areia, a bola fica imprevisível. Tu não sabe se ela vai bater no morrinho e vai subir, se ela vai vir reto no teu pé. Então, tu acaba tendo que jogar com imprevisibilidade. É, esse lance do Garcês é um pouco diferente porque ele chegou até a bola parada na direita dele e quis dar mais um corte e levar para a esquerda, sendo que eu nunca vi ele nem chutar com a perna esquerda. Não à toa, acho que ele rabou a bola. Mas enfim, o Garcês também foi muito importante para dar aquela segurada de tempo lá na frente, né? Diversas bolas ele levou e segurou e ganhou um tempinho bom para nós ali, levando a bola para a lateral. Mas como tu falou, cara, eu acho que o campo encharcado mascarou muito os defeitos do Havaí, porque a gente não precisou ter saída de bola, todas as bolas estavam sendo chutão, então isso acabou mascarando muito a nossa saída de bola, que é um ponto que a gente toca bastante e pega bastante no pé do Havaí, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que se o jogo tivesse rolando, pelo menos do nosso meio para frente, a gente teria dominado. Eu acho que a gente teria jogado muito mais bola com a bola no pé. Eu acho que a gente teria dominado esse jogo muito mais. Talvez não passasse o sufoco que passou ali no final, por ter esse campo, né? Talvez até pudesse ter feito um ou dois gols a mais. Enfim, claro que seria outro jogo, né? Não dá para deduzir. Mas com certeza eu concordo contigo que essa saída de bola tem que ser melhorada. Eu acho que a gente ainda precisa melhorar isso. Quero ver como vai ser contra a Chapecoense, né? Um confronto também bem forte. O Havaí, pontos, eu acho que chance de cair para o quadrangular ali da degola não existe mais. Ou se existe, deve ser bem baixa a chance. Mas enfim, né, a gente quer o primeiro lugar do grupo para jogar contra o quarto colocado e ter o poder de decisão em casa. Eu não sei se na final quem fizer a melhor campanha também decide em casa, mas se for isso, espero que a gente tenha a melhor campanha do campeonato. Então, cara, como falou, né? A gente tem que jogar para ganhar todo jogo e é isso. Espero que mantenha. Eu quero ver o 4-4-2 jogando, né? Igual a gente já falou, mas ao mesmo tempo que eu quero ver o 4-4-2, eu não imagino o Havaí sem o Tylon, né? Principalmente num campo em que envolve correria. Não sei se eu tiraria o Thalisson para botar o Tylon em condições de jogos normais, né? Os dois têm a mesma característica, mas eu acho o Tylon ele consegue se virar melhor num contra um e acaba criando muito mais chances de gol, né? Então, eu acho que ainda para as condições de jogo normal, eu ainda iria de Tylon no lugar do Thalisson e deixaria o Thalisson para o segundo tempo. Eu acho que seria mais viável. Mas, enfim, pô, eu gostei muito desse 4-4-2, que não acabou não sendo 4-4-2, né? Igual a gente comentou, foi um 4-4-2 por 20 minutos de jogo, mas no final estava sendo um 4-4-1, né? O Thalisson acabou sendo um pouco recuado ali para a função meio que de um meia-direita e o Garcês ficou lá na frente brigando pelas bolas sozinho. Mas eu quero muito ver esse 4-4-2 jogar os 90 minutos e para a gente ver como é que fica, né? Eu acho que o Havaí vai acabar tendo um meio-campo bem legal, né? Com Daniel Penha, Zé Ricardo, Pedro Cuiabá e o Jean Lucas. E torcer para que dê certo, cara. Eu acho que o Daniel Penha tem muito a ajudar o Jean Lucas, né? A tirar um pouco das costas dele aquele total sempre tá criando, né? Eu acho que eles vão dividir bem essa função e eu acho que vai acabar gerando resultados bem legal pro Havaí, né? Eu Não acho que sei se até tu. a questão do Tyron ali também, do Taylor, ele tem uma função mais de criador, né, de criar, do que o Thales também, né? O Taylor tem esse, que ele consegue organizar o jogo, consegue ali da ponta, conseguir dar dar uma criação no jogo, né? Que o Thales não tem, ele tem mais o passe final, o chute final ali, a finalização. O Taylor não consegue ter a criação, então tem esse ponto a favor dele também para ele conseguir sair jogando nos próximos jogos, né? Eu se for para entre um entre o outro, eu prefiro o Taylor começar jogando, né? Se for nessa formação de 4-4-2, que só um vai jogar.
Mas se for 4-3-3, para mim, os dois têm que ser titular, né? Claro que também tem a questão do Thales entrando no segundo tempo e botando a lenha no jogo ali, correria toda ali. E sempre que ele entrou, entrou muito bem, né? Então tem esses 2 pontos também. Sim, eu acredito que com o campo e condições normais de jogo, o elenco cansa muito mais, né? A bola corre muito mais, então acaba gerando esse cansaço a mais, onde exige mais trocas, né? Então, por isso que eu imagino ainda, eu acho o Thalisson muito bom jogador, tá? Só que eu vejo ele tendo muito mais resultado entrando no segundo tempo, né? Todos os jogos que ele entrou, ele foi muito bem. Então, eu, para mim, contra o Chapecoense, eu iria no 4-4-2 com o Tylon no lugar dele, né? Mas se for ele também, não vou ficar triste. Eu acho que o Taylor entrando no segundo tempo ali vai botar a lenha no jogo igual, né? Só que, cara, para mim, o Taylor é muito craque, não tem como deixar esse menino de fora. Mas, enfim, vamos esperar para ver o que o de Almeida vai falar, vai fazer, né? Se ele vai voltar para o 4-3-3, se ele vai manter o 4-4-2, né? Também não sei as condições de jogo que vai ser na quarta-feira à noite, pode ser que chova e ele mantenha já uma mesma base, né? Enfim, mas é isso aí. Palpite pro jogo de quarta? 1-0. 1-0. Choradinho. Jogo difícil. Jogo difícil também, acho que não vai ser muito, mas eu vou num 2-0 de novo. Acho que o Havaí vai mais um 2-0 aí. Já fizemos, já tivemos 2-1 na competição, um ganhou, outro perdeu. Agora vamos pro segundo 2-0 seguido, mas os dois ganhando agora. Só antes de a gente terminar, né, dar um abraço para os nossos amigos alvinegros, que algumas pessoas não conseguem abrir a cabeça, abrir a mente e enxergar, visualizar, né, parece que viu o jogo com o olho fechado e vê a história com o olho fechado, né, que falaram tanta coisa antes do jogo, que nosso time é muito melhor que o de vocês, muito melhor que o time de vocês é uma merda, que a zaga de vocês é uma merda, que a gente vai lá em cima não sei o que, vai fazer a festa. Aí acaba o jogo, não jogaram porra nenhuma, só jogaram os últimos 5 minutos, tentaram ganhar uma graça ali, mas o resto do jogo inteiro o Avaí dominou ali. Às vezes não tava ali botando ali o encurralado atrás, mas tava com o domínio do jogo ali, não conseguiu fazer nada com a gente ficou o jogo inteiro ali tranquilo. Tinha vários momentos do jogo ali que, porra, que eu me via que eu começava a viajar de tão tranquilo que tava assim, tava nem preocupado assim, às vezes. Então, porra, depois, segundo tempo inteiro, a torcida deles não abriu a boca. Já a partir de 10 minutos do segundo tempo, já tava metade da torcida já tinha ido embora, já abandonaram, sabe? Alguns Então, já nem pô, voltaram. saíram pro intervalo, não voltaram, já sabiam de tudo, nem confiavam mais no time deles. E tem a audácia ainda de depois do jogo vir falar que a gente teve a sorte de ganhar o jogo, que a gente só ganhou que porque o campo tava molhado, que se não fosse assim a gente ia tomar um sacode. E, porra, ainda mais dizer que, pô, a gente jogando em campo molhado que é pior pra gente, né? Que a gente tem um ataque que era pra ser mais rápido que o deles e tudo mais. A gente jogando em É. condições que seria contra a gente, né? Desfavorável a gente. A gente conseguiu fazer isso a nosso favor ainda. Porra, não tem nem o que falar e continuo falando, achando que não é assim, não sei o quê. E eu não É aceito que nunca, né? futebol é jogado, né? Não tem como, né? Futebol é jogado. Ao mesmo tempo que o campo encharcado mascarou muito defeito nosso, ele destruiu várias qualidades nossas. Por exemplo, a velocidade, né? Então, muitas bolas ali a gente conseguia ver que o Garcês, que o Thalisson iam ganhar dos zagueiros barra laterais deles, e a bola parava na poça, incomodava. Então, cara, no geral ficou equilibrado, mascarou alguns defeitos, mas também prejudicou algumas qualidades. E, cara, o importante é o resultado, velho. O resultado é o mais importante e isso a gente ganhou. Então, hoje estamos felizes. O clássico revigora os ares e eu acho que o Avaí vem muito embalado aí para enfrentar a Chapecoense. E é bom eles também pegaram, usaram um pouco o Instagram, para ver como que se faz uma recepção de verdade, porque o que eles estão conseguindo fazer, eles não conseguem fazer nada bem. Eles tentam, não, o Avaí faz 5 recepções por ano, faz umas 4, faz várias recepções, qualquer coisa ali. Ah, primeiro jogo não, vai, não sei o que aconteceu, recepção, sempre festejando. Eles fazem uma vez a cada 10 anos. Aí quando fazem, pô, tem que estudar um pouco, tem que ver, analisar como é que se faz. Ah, porra, o meu rival aqui do lado aqui, pô, consegue fazer uma das maiores festas, assim, de recepções. Vamos aprender com eles, não, eles querem fazer por conta própria, assim, de qualquer jeito, e sai essa bizarrice que eles fazem, né?
Lá, porra, gastamos 16 mil, arrecadamos 16 mil. Aí tu vai ver a recepção dos jogadores de fora do ônibus. Pô, parecia que gastaram 15 pila ali na loja da esquina. Aí depois pra dentro, pô, roubaram a loja da Pirelli pra tacar ali fogo e, porra, morreu todo mundo intoxicado ali atrás. Aí depois faz uma gracinha que ficou interessante um pouquinho ali dos sinalizadores. Foi o que deu pra salvar, Os né? foguetes. Porque o resto que eles tentaram, porra, nada e deu certo. Aí a gente, Eu acho não. que a ideia é E, muito boa. Para caso eu estivesse ganhando, ia ser um é, showzinho legal. Só e que, eles pô, fizeram a eles festa pra também gente, né? esperaram o ovo lá, né? Lá no da galinha, né? Então, contaram com a sorte, ela não veio. Acabou ficando feio, né? Porque tiveram que acender com 2-0 do Havaí e, e a torcida adversária fazendo muita festa e metade da torcida dele já ter ido embora. Então acabou É, ficando uma situação meio constrangedora, né? Mas começaram a fazer com o sinalizador achando que ia roubar, depois o Alvin foi lá, fez melhor ainda, fez uma, fez outra vez ainda. É, falavam ainda, não, tomara que o nosso sinalizador, a fumaça, o vento leva pra vocês, que vá na frente de vocês. O nosso que foi, ventou e foi lá pra eles ainda. Tampou o campo inteiro, ninguém viu porra nenhuma mais. É isso aí, mano. Tudo que eles tentaram fazer no jogo não deu certo. é isso aí. Então tá. Rapaziada, esse foi o nosso pós-jogo especial de clássico, né? Sempre bom ganhar deles. É uma sensação muito boa. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve aí no nosso canal, deixa um comentário, se discorda de alguma opinião, se concorda, interage aí com a gente. Deixa um likezinho, vai ajudar bastante aí, tá? E é isso. Se vemos aí na quinta-feira, no pós-jogo contra a Chapecoense. Valeu! Beijo! Toma!